sou Irã Passos, sou aluno do quarto semestre de Direito da UniFTC. Estou aqui com a professora e doutora Carla Patrícia. Iremos fazer umas perguntas referentes para a matéria de disciplina, projeto de extensão profissional e multiculturalismo. Olá, gente. Primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. É um prazer poder ajudar. Eu vim aqui hoje para a gente conversar rapidamente. Deixa eu me apresentar, eu sou Carla. Esse ano completo 27 anos de formada em medicina, sou formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia, sou professora aqui na Universidade Federal da Bahia, onde estou no departamento de medicina legal e patologia médica. E, na verdade, o que eu gostaria de conversar com vocês, de acordo com o tema trazido por vocês, trazer um pouco desses meus 27 anos. Eu fui médica do primeiro serviço de atendimento às vítimas de violência sexual, que é o Serviço Viver. Durante o meu tempo de atendimento de assistência e ginecologia, passei por maternidades públicas, como Iberba, passei pelo Caribé, onde a gente atende um público que é mais vulnerável, mulheres, e obviamente em Salvador com um percentual bem interessante de mulheres pretas. E trabalhei também em outras clínicas, inclusive clínicas de bairros mais periféricos, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade dessas mulheres. E é justamente a partir desse meu olhar, de ginecologista, de médica assistencialista e de professora, que eu gostaria de falar, que gostaria que a gente juntos pudesse ver esse enfoque relacionado não só aos fatores sociais, aos fatores raciais, e também como que os fatores históricos até hoje ainda moldam a violência contra a mulher, principalmente contra a mulher preta. Não só como ela se manifesta, como ela é registrada e muitas vezes como essa violência é invisibilizada. A minha primeira pergunta é: considerando sua experiência clínica, quais padrões ou fatores de risco você observa com maior frequência em situação de violência contra mulheres negras em contexto de vulnerabilidade? Na verdade, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, você vê todo tipo de violência, desde aquela que não deixa marcas externas, que a gente consegue ver, como é o caso da violência física, a violência psicológica, todo tipo de violência está presente. O que eu gostaria de pontuar sobre esses atendimentos? Primeiro, que a experiência que eu tenho é que aquilo ali não é pontual. Quando uma mulher vem para esse tipo de atendimento, aquilo ali já vem acontecendo há um tempo, E geralmente a gente se pergunta por que essa pessoa demorou tanto, Às vezes, a gente vê que muitas vezes quer que termine, que é um feminicídio, Mas às vezes você tem a oportunidade de atender mulheres que estão ali, que relatam agressões físicas, agressões sexuais por parte do seu parceiro, E você se pergunta por que demora tanto, E não só, isso é uma percepção minha, mas os estudos demonstram. As pessoas têm medo, têm vergonha de expor aquela situação. Às vezes existe uma dependência que é psíquica ali daquela situação. A leitura que aquela mulher faz é que ele é violento porque ele gosta muito de mim, porque ele é ciumento, porque ele me ama. Ou às vezes tem uma dependência econômica, financeira mesmo. É a dependência física, é a dependência financeira, onde às vezes a mulher depende ali daquele homem para comer, que é o básico. A dependência psíquica, muitas vezes ela não enxerga aquilo ali como uma agressividade, às vezes ela acha que é um excesso de cuidado, E como muitas vezes ela, dependendo financeiramente daquele homem, ela tem medo de perder a guarda dos filhos, ela tem vergonha do que as pessoas vão dizer a respeito do relacionamento dela.
Às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento dos seus direitos para poder buscar, não sabe nem onde buscar, hoje muito menos, né? Porque a gente vê campanha e tem que ir muitas, mas já está cansativo. Não está cansativo, não. Tem que se fazer muita campanha sim, para poder explicar quais são os direitos e onde buscar esses direitos. E a falta de apoio familiar, que muitas vezes essa mulher não tem. Às vezes, no momento que ela saiu ali de casa, ela já é vista como um peso a menos, e aí às vezes ela volta com o filho, então tudo é muito mais difícil, né? São coisas que às vezes pesam na decisão da mulher de fazer essa denúncia. Uma outra situação que a gente às vezes esquece é que muitas pessoas, principalmente mulheres que nasceram, que se criaram em lares onde a violência é normalizada, aquilo afeta tanto a autoestima daquela pessoa que ela tem dificuldade, primeiro, de entender que ela está sendo vítima de outros tipos de violência, sim, né? Para ela aquilo ali já é tão normalizado que tem essa dificuldade de entendimento que ela não merecia estar passando por aquilo e até de perceber mesmo que aquilo ali muitas vezes é violência, principalmente quando a gente fala de violência psíquica, né? Uma pessoa que cresceu num lar disfuncional, onde ali existia de maneira muito constante violência sexual, violência física, violência psíquica. Às vezes ela sofre uma violência patrimonial e ela nem percebe, porque para ela aquilo ali, né, ainda é muito menos do que ela sofria ali naquela situação, né? Então, fora isso tudo, essa dependência, esse medo, essa vergonha, às vezes vem muito isso mesmo, né? De eu não perceber que eu estou sendo vítima de violência. A segunda pergunta é a seguinte: de forma geral, como a sociedade pode melhorar o acolhimento dessas vítimas sem expor ou revitimizar essas mulheres? Primeira coisa, treinamento dos profissionais, né? Os profissionais que estão ali na linha de frente de atendimento dessa mulher, né? Na hora que essa mulher sofre a violência, quais são os primeiros serviços públicos que ela vai buscar? É a polícia, é a justiça, é a saúde. Então, esses profissionais precisam ser tratados, ou precisam ser orientados, serem treinados para entender qual é a postura de como que vai receber aquela mulher. Primeira coisa, essa mulher não precisa ser revitimizada com perguntas tipo, por quê? Já que ele faz isso com você, o que é que você está fazendo com ele? Né? Por que você ainda não se separou dele? Vá dar seu jeito, não é fácil assim, né? A gente fala não só da maneira sobre o ponto de vista econômico, mas também sobre o ponto de vista psicológico. Então, tudo que essa mulher não precisa nesse momento é ser julgada, é ser revitimizada. Então, a gente espera que essas pessoas sejam treinadas buscando um acolhimento humanizado daquela mulher. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de atendimento de vítima de violência sexual, que é o ideal, que você atenda essa vítima, ainda que ela chegue naquele contexto de emergência, que é uma loucura, às vezes você está ali atendendo muita gente ao mesmo tempo, naquele momento você precisa parar tudo e recolher essa mulher para um ambiente mais calmo, onde ela possa contar o que aconteceu. Colocar logo ali uma equipe multidisciplinar, porque se naquele momento eu coloco um médico, coloco um enfermeiro, coloco assistente social, coloco uma psicóloga, eu evito que essa mulher precise toda hora estar repetindo aquela história, né? Então, isso aí já seria uma tentativa de redução de danos. Deixar essa mulher falar. No momento, muito provavelmente, demorou muito para que ela chegasse até aqui. E já que ela optou por decidiu por pedir ajuda, então eu vou deixar que essa mulher fale, de preferência, sem interrupções, né? E depois eu só pergunto aquilo que de fato é importante para o tratamento, para a condução do caso, sem precisar
tá entrando em detalhes que só vão ali trazer de novo à tona. Isso vale não só, gente, para o atendimento de vítimas de violência pretas, mas, né, na verdade, de violência em geral. A mulher precisa confiar naquela instituição. Vocês sabem que a violência, apesar de todo esse trabalho que a gente faz, ela ainda é uma situação em que as pessoas evitam procurar ajuda. Não só por isso, né, que eu já falei de medo, de dependência, mas uma das situações que fazem com que às vezes a pessoa não procure ajuda é porque ela não acredita naquela instituição. E com a mulher preta é pior, porque na maioria das vezes ela é descredibilizada. Muitas vezes ela não é ouvida. Uma fala que, vindo de uma mulher branca, vai ter uma atenção maior, muitas vezes na mulher preta, pelo próprio racismo estrutural, ela não é levada em consideração. Então, a gente, enquanto profissionais do Mundo Frente, precisamos, não só os profissionais, a sociedade em geral, porque a pergunta foi sobre a sociedade em geral, né? Nós precisamos nos exercitar, né? E para poder impedir de revitimizar, de piorar a situação dessa mulher. É triste, mas o racismo estrutural existe, sim, e nesses momentos ele está super presente. E vocês são da área de direito, mas vocês devem ter pelo menos ter ouvido falar no estudo que foi feito, onde mulheres pretas, na hora do parto, elas recebem uma menor quantidade de anestésia. Porque se parte do princípio que a mulher preta ela aguenta, né? Que ela suporta mais a dor. Então, até a fala dela, muitas vezes, no momento em que elas vêm reclamar, ela é descredibilizada. Então, né, nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação. A terceira pergunta é a seguinte: quais são os principais fatores que dificultam que mulheres negras em contextos vulneráveis denunciem a violência? Nós já até falamos, né, quais são os principais fatores da denúncia da violência em geral, né? É o medo, todo tipo de dependência, é a vergonha, mas quando eu falo de mulheres pretas, eu ainda tenho um plus, né, para poder acrescentar. Quando a gente leva em consideração que, quando eu falo de pessoas pretas, a gente tem que levar em consideração o histórico profundo da escravidão que nós tivemos e de uma abolição que, na verdade, foi inacabada, né? Onde, naquele momento, por questões que não foram por pena, por misericórdia de todo o povo, mas muito pelo contrário, né? Ali tinham outras coisas envolvidas, principalmente a parte econômica. A população preta foi deixada à própria sorte nessa suposta abolição, e nesse momento qual foi o resultado daquilo ali? Pobreza, exclusão social, precarização de estudo e de trabalho, que até hoje esse legado a gente vê, né? A população preta, independente do sexo, até hoje, ela economicamente ela é dominada, até hoje amarga a desigualdade de oportunidades, que vem logo desde esse tempo, e a vulnerabilidade social. Então, se isso é difícil para a população preta em geral, imagine para a mulher, que já tem a luta de gênero, né, ali, o tempo todo ela precisando provar que ela também tem valores, que ela tem os mesmos direitos, né? Então, se é difícil para nós pretos que ficamos relegados aqui, então eu acredito que as nossas dificuldades em buscar ajuda também vem muito desse contexto histórico, onde fomos relegados a segundo plano, né? Então, e grande parte da população preta sendo explorada e mulheres pretas ainda mais. A nossa quarta pergunta é: quais políticas públicas têm funcionado no enfrentamento da violência contra mulheres negras? Interessante, né, essa pergunta. E realmente a gente vê o funcionamento, sim,
né? Não só quando você fala de violência contra mulheres, mas contra mulheres, né? Violência contra mulheres. A gente não pode deixar de citar a Lei Maria da Penha, feminicídio, que agora atualmente, né, teve até uma atualização, Casa da Mulher Brasileira, os centros de referência. Se a gente parte do princípio que mulheres pretas têm menos anos de escola, são pessoas que dependem mais financeiramente, e no momento em que ela toma essa decisão de denunciar o que ela está acontecendo com ela, e muitas vezes ela não tem nem como se manter, então essas políticas públicas que vão ali pelo menos ajudar, né? Aqui em Salvador, nós contamos, depois do Alerta Salvador, que foi um decreto da Prefeitura, nós temos pelo menos 3 centros de referência, Loreto Valadares, Irmã Dulce e o Arlete Magalhães, que são locais onde essa mulher que fez a denúncia, muitas vezes ela não tem para onde voltar, porque às vezes ela mora ali com o agressor, né? A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que já funciona, já tem uma unidade aqui em Salvador, ali perto do Hospital Fara, e que faz um trabalho exemplar, excelente. Mas a Casa da Mulher Brasileira, ela funciona como se fosse o HGE, né? Ela é uma emergência. A mulher tem o direito ali, se ela não tem para onde ir, ela pode ficar nas primeiras 48 horas ali naquelas primeiras 48 horas, as medidas iniciais são tomadas, né? E depois, essa mulher ela precisa ir para algum lugar. E aí é que entra esse centro de referência, porque ela pode ficar lá, inclusive com os filhos. A vida dessa mulher vai ser avaliada em relação a documentos. Quantas mulheres chegam para a gente não tem documento porque, né, foi destruído na hora, botou fogo, o cara tomou para poder evitar que ela fugisse, cortou, sei lá, né? Então esses serviços básicos vão ser oferecidos. Se ela é uma mulher que não trabalha, que ainda não consegue se sustentar com a própria força de trabalho dela, ela pode ser inserida em programas do governo para poder ser ajudada. Ali ela vai aprender curso para que ela possa trabalhar o dia que ela consiga sair ali daquele centro de referência. Os filhos dela, se não tiverem matriculados, né, também vai se ver qual é ali a situação de atendimento médico, de carteira, de cartão vacinal, como é que está ali a situação daquelas crianças, para que tente organizar, né? Então, as políticas públicas são super importantes, né? E fora isso, que independe, né, da ancestralidade, né, tá aí para todo tipo de mulher que sofre violência, eu arriscaria dizer que fora essas políticas públicas, nós mesmos, enquanto sociedade civil, sempre celebrarmos isso, né? Exaltarmos isso para aquela mulher preta, de que ela não é alguém que está abaixo de outras pessoas, pelo fato de abaixo do homem, pelo fato dela ser mulher, nem abaixo da mulher branca, pelo fato dela ser uma mulher preta. Então essa exaltação do que ela merece, do que ela necessita, é importante, né? Eu me lembro quando eu era pequena, não tinha muitas mulheres pretas que eu pudesse me olhar ali e dizer, poxa, um dia eu quero ser como fulana de tal, né? Então eu acho fortalecer esse, eu nem gosto dessa palavra empoderamento, né? Mas como é que eu poderia substituir pelo empoderamento? Essa confiança, criar uma confiança que você ter nascido mulher preta não te coloca abaixo nem aquém de ninguém. Você tem todos os direitos e deve sim buscar sempre o melhor para você, né? Para que essa menina cresça sabendo que para ela, no que se refere a direitos, o céu é o limite. Ela pode buscar tudo aquilo que ela quer, que ela precisa, que ela necessita. A nossa quinta e última pergunta é: se você pudesse apontar uma mudança estrutural prioritária para garantir proteção efetiva às mulheres negras em situação de violência, qual seria? A educação. Fora da educação não tem solução, né?
Até porque o problema da gente é um problema cultural, quando se fala, né, sobre a mulher, que sempre foi vista como objeto. Acho que a gente bate muito na mulher. Ah, não, mas ela não estava vendo que ele é um abusador. Será que ela não estava vendo? Você treina muito a mulher para que ela veja que é um abusador, mas mais importante do que treinar essa mulher a não se envolver com o abusador é ensinar a esse homem a não ser abusador. Homens são criados por mulheres, por mãe, por tia, por madrinha, por avó, né? E que muitas vezes a gente vê perpetuando esse preconceito baseado no machismo. Então não é... Eu devo ensinar a mulher a se proteger? Sim, mas mais do que isso, eu devo ensinar ao homem que ele não pode agredir ninguém. Né? E isso é cultural. Gente, isso está nos pequenos comentários que a gente faz, às vezes, na frente de uma criança. E que são comentários que são machistas, que são misóginos, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce misógino. Né? Isso não se aprende com o dia a dia. Então, a educação é a base de tudo, já que estamos enraizados nessa cultura do paternalismo. Né? E em relação às mulheres, proteger mesmo, não só a mulher, proteger infância e adolescência, né? Impedindo que pessoas sejam criadas em ambiente de violência. Porque quando a gente é criado em um ambiente de violência, duas coisas ali fatalmente vai acontecer. Primeiro, eu vou continuar repetindo aquele tipo de comportamento. E pior, eu vou normalizar. E na hora que aquele comportamento chega para mim, mesmo que seja numa outra situação, está tão normalizado que eu não vou nem entender que muitas vezes eu estou sendo violentado. Então, na minha opinião, é educação e é a base. É a criança, é a adolescência que a gente tem que proteger para evitar a formação de adultos tão disfuncionais como nós temos. Eu, em nome de todo o grupo, né, quero te agradecer pela boa vontade, pelas respostas tão esclarecedoras e parabenizar, porque a gente vê que você entende o assunto e poder contribuir, né? Desejo sucesso aí para toda a equipe e todas as vezes que precisarem de mim, dentro daquilo que eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer. Muito obrigada.